Amém, irmãos? Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado. Fala para ele que ele é lindo ou linda. Amém? Fala assim, você é bem-aventurado ou bem-aventurada. Amém? Agora pergunta para ele, fala assim, por quê? Fala assim, porque Deus te trouxe aqui. Amém? Para abençoar a tua vida. Amém? Só que é interessante, irmãos. Se tu sair daqui sem ter ouvido, sem ter o conhecimento do que Deus quer te falar, tu perdeu o teu tempo. Então fala para ele assim, fala assim, porque eu te amo, eu te proíbo, no nome de Jesus, de falar comigo. O que você tem para me falar, pode esperar. Amém? Porque a pessoa mais importante é Deus. Amém? E é Ele quem vai falar conosco agora. Amém? Eu quero que tu abra a tua Bíblia lá no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Amém? Segundo livro de Reis. Glória a Deus. Tu vai começar assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Amém? Encontraram? Quem encontrou diz um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 6 de 2 Reis diz assim, a partir do verso 1, diz assim, os discípulos dos profetas, quem que a Bíblia está dizendo aí? Dos profetas, disseram a quem? A Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, o que Eliseu disse? Podem ir ou ide. Amém? Então, um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu aonde? Caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o quê? O ferro, ou o machado, flutuar. Machado flutua na água? Aleluia. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Querido, o que nós vemos nesse texto? Eu estou com esse texto há 2 semanas. Deus moendo meu coração por causa dele. E Deus tem falado seriamente a respeito de uma igreja que Ele está levantando. Uma igreja, uma nova geração de adoradores. Porque na minha Bíblia está escrito no verso 23 do capítulo 4 de 1 João, do Evangelho de João, que os adoradores, importa que os adoradores que adoram ao Pai, o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores.
E nesse mesmo texto, a minha Bíblia diz que são esses que o Pai procura. Amém? Que o Pai está procurando, que o Pai está caçando. Nesse culto, por exemplo, Deus olha para cá e Deus olha cada coração à procura de quê? De adoradores verdadeiros. Deus olha para cada um que está participando desse culto pela internet, olha o coração, à procura de quê? De verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Muitas pessoas, essa nova geração de crente, a maioria dessa nova geração de crente acha que os verdadeiros adoradores são aqueles pregadores que pregam eloquentemente, que fala bonito, que fala muitos versos da Bíblia, textos da Bíblia, porém não são esses, porque muitos desses nem adoradores são. São homens que usam técnicas para poder conseguir algo. Eles não estão ali por causa da adoração ao Senhor. Outros acham que quem é o verdadeiro adorador é aquele que pega um microfone aqui para cantar e começa a fazer aquele monte de voltinha e desce, sobe e vira o olho, né? Assim e tal. E vai. Porém, o verdadeiro adorador não é esse, porque tem verdadeiro adorador que você, como ser humano, não consegue nem ficar perto. Por quê? Porque não canta nada bem. Porque canta ruim. Porque, na verdade, não são cantores. Entende? Quem canta muito bem e faz as voltinhas aqui em cima, na hora de cantar, não é o verdadeiro adorador. Ele pode até ser o quê? Um cantor, mas não é o adorador. Porque você não precisa ter uma voz linda para você adorar. Você não precisa saber de técnicas para você adorar. Você precisa ter um coração de adorador. Amém? O coração de adorador. Quem tem um coração de adorador, meu irmão, não adora somente aqui em cima. Tenho falado constantemente com o Ministério de Louvor o seguinte, que quem não adora em casa, meu filho sabe disso, porque é o que está mais tempo comigo, é o tempo inteiro. Se tu não adora aqui em casa, eu não deixo você subir lá. Se você não ora, você não sobe. Se você não ministra aqui em casa através da música, você não pode subir lá, você não tem autoridade para subir lá. Essa semana, eu cheguei a perguntar para ele, falei, qual dos dois você acha que você é? Ofni ou Finéias? Ele acha que eu sou duro com ele? Ele falou, misericórdia, pai, nenhum e nem outro. Eu falei, dissestes bem, porém, vigia, porque se tu não ora, se tu não jejua, se tu não ministra, tu não pode subir lá. Porque o teu coração não é coração de adorador. Porque o coração de adorador não adora só aqui em cima. O coração de adorador adora quando está na rua. O coração de adorador adora quando está em casa. O coração de adorador adora quando está trabalhando. O coração de adorador, durante todo o tempo, está o quê? Propenso a adorar. Amém ou não amém? Esse é o coração de adorador. Quem prega a palavra de Deus precisa subir aqui tendo a consciência de que ele não pode pregar aquilo que ele conhece. Porque se ele prega o que ele conhece, ele não é adorador, ele é um mentiroso aqui em cima. Por quê? Porque quem prega a palavra de Deus precisa viver ela. Porque se ele não vive ela, ele prega, ainda que ele esteja falando de uma palavra que é chamada verdade, na boca dele aquela palavra é uma mentira. E ela não tem, essa palavra, não tem autoridade
para ser ministrada à igreja. Essa palavra não, ele não tem autoridade para ministrar à igreja, por quê? Porque não vive essa palavra. Então, se ele vive essa palavra e Deus olha para ele, Deus está olhando para mim agora, nesse exato momento, e ele está vendo o meu coração. E ele está ouvindo a palavra que ele mesmo me deu, estou ministrando ela, e ele sabe se eu a pratico ou não. E ao saber disso, ele sabe se eu estou falando a verdade, se essa palavra está sendo uma verdade na minha boca ou não. Então, se ela é uma verdade na minha vida, então eu sou achado por ele o quê? Verdadeiro adorador. Quando eu falo sobre dízimos e ofertas aqui em cima, e nós falamos que não fazemos leilões na igreja, e nós falamos que dízimo e oferta, meu irmão, é cada pessoa que decide, é ela e o Espírito Santo. Nós ensinamos o princípio, mas é ela que decide. Eu não posso constranger ninguém a fazer isso. Por que eu não posso fazer? Porque eu sou um servo do Senhor. Amém? Agora, se Deus falar com você, meu irmão, não resista a Ele. Você nem pode resisti-lo. Amém? Então, quando nós pregamos sobre dízimo e oferta, nós falamos, é para mantimento dessa obra, é para mantimento dessa casa, é para mantimento dessa igreja. Amém? Ou não amém? Agora, se eu subir aqui e começar a falar, olha, irmão, nós precisamos fazer assim, nós precisamos fazer assado, porque nós temos que comprar isso, comprar aquilo, que não sei o quê, você vai fazer um sacrifício, você vai fazer aquilo, e não sei... Querido, provavelmente eu estarei fazendo isso para tentar algum ganho, não para glorificar o nome do Senhor. Porque quem é o responsável pela minha vida não é você, irmão. O responsável pela minha vida é o Senhor, é Ele que cuida de mim. Por que eu vou trocar o cuidado de Deus pelo teu cuidado? Você pode falhar, mas o meu Deus não falha. Tanto que quando nós passamos por dificuldades, qual é a primeira coisa que você corta na tua casa? Você corta a carne que você compra para alimentar os teus filhos? Ou você corta a ajuda que você dá para alguém? Para alguma coisa? É a ajuda que você dá. É a oferta que você entrega na igreja, os cultos que você vem, que você corta. Que você diminui o valor, porque não, as coisas estão difíceis, então você diminui o valor. Não é verdade? Nós diminuímos a semente, queremos colheitas grandes. Nós diminuímos a semente. Então, por que eu vou trocar, como pastor da igreja, o cuidado de Deus pelo teu cuidado? Você vai falhar um momento. Nós estamos sujeitos a isso. Mas Deus não falha comigo. Deus não falha comigo. O tempo inteiro Deus faz. Aí você pergunta a mim, mas pastor, o que tem a ver essa palavra com esse texto? Querido, esse texto aqui é interessante. Aqui está falando a respeito da igreja. A revelação do Senhor para nós hoje é a respeito da igreja. Onde uma igreja de discípulos, que é a nossa visão, geração eleita. Nós queremos ter uma igreja de discípulos. Nós não queremos ter uma igreja de multidão. Nós não queremos ter uma igreja cheia aqui só para dizer para os outros que Deus está aqui porque está cheio. Não, não é por causa disso. Nós não queremos uma multidão, nós queremos uma igreja de discípulos. Por quê? Porque o discípulo, meu irmão, o discípulo tem aliança. O discípulo tem aliança com você. Se essa pessoa que está sentada do teu lado tem aliança, é um discípulo, se ele é um discípulo, ele tem aliança contigo. Se você é um discípulo, você tem aliança com a pessoa que está sentada do teu lado. E essa é a visão da igreja de Jesus. É uma igreja de discípulos. E essa igreja que nós acabamos de ler aqui era uma igreja de discípulos. E a Bíblia está dizendo aqui que os discípulos dos profetas, eles chegaram e disseram para quem? Para... Quem que é que está escrito aí na tua Bíblia? Para Eliseu. Quem era Eliseu? Era o profeta.
Eliseu, havia outros profetas, mas Eliseu era o homem, era o profeta através de quem Deus se manifestava naquela época, sim ou não? Deus, quando queria trazer algum recado para algum rei, quando Deus queria falar alguma coisa, alguma direção, quando Deus queria revelar alguma coisa que ele ia falar sobre a terra, não era para qualquer profeta que ele chegava. Ele chegava para Eliseu, que era o profeta, era o pastor dessa igreja. Era o pastor que estava responsável por essa igreja. Então, a Bíblia está dizendo aqui que os profetas, ou os discípulos de quem? Dos profetas. Chegou em quem? No profeta. Os discípulos chegaram no pastor daquela igreja. Era uma igreja de discípulos, então seus membros chegaram no pastor daquela igreja. Não foi o pastor que chegou neles e falou, olha, nós vamos ter que construir, nós vamos ter que alugar o salão do lado aqui, nós vamos ter que quebrar essa parede, nós vamos ter que construir um salão maior. Não foi o pastor que chegou, falou para os fiéis, para os irmãos, para os discípulos, olha, nós vamos ter que fazer culto 2 vezes no domingo, porque está cheio, já não está comportando mais. Mas os discípulos, não era uma direção, meu irmão, porque a direção já foi dada. Mas os discípulos chegaram no pastor e disse o seguinte, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eles não esperaram o pastor dizer o seguinte, venha para a gente poder resolver esse problema. Nós temos, daqui uns dias, um retiro. E por falar em retiro, quem não fez a inscrição ainda, a última vez que eu conversei com os irmãos, só faltava 2 vagas, tá? Só 2 vagas. Então, se você ainda não fez e quer participar do retiro, faz depois. Aí depois, pastor, quem ficou sem fazer? Vai depender de quem não pagou ainda, se vai desistir ou não. Tá? E tem até o dia 10 para acertar. Que se não acertou dia 10, a gente vai começar a colocar outro no lugar. Aí a gente vai colocar aqueles que vão procurar. Amém? Então nós temos um retiro. E nesse retiro, meu irmão, nós temos muitas coisas que precisam ser feitas nesse retiro. Só que tem irmãos que ficam esperando a gente chamar. Tem irmãos que ficam esperando a gente convocar ele para poder ir lá trabalhar. Só que ele não quer ir trabalhar. Ele fica esperando a gente chamar para ele dar uma desculpa porque que ele não vai. Porque que ele nem vai participar do retiro. Ele quer que a gente chame para poder servir. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja, que é a nova geração de adoradores, que a igreja de discípulos não espera o pastor ficar chamando. Quem percebe a dificuldade, quem percebe a necessidade é quem? É o discípulo. E ele imediatamente se oferece para resolver o problema. Aí, por isso é que eles chegaram e disseram para Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Entenderam a diferença? Tem uns que chegam para o pastor e falam assim, pastor, o lugar é pequeno demais, o que você vai fazer para resolver esse trem? Como um vídeo que foi compartilhado pela minha esposa, né? O pastor disse assim, irmão, nós vamos precisar de um pedreiro. Aí a irmã de oração que se ofereceu para ir fazer o serviço, por quê? Porque é impossível na igreja não ter um pedreiro, se não tiver um pedreiro, não tem alguém que conhece o pedreiro. Não é verdade? Mas a irmã de oração foi lá e resolveu o problema. Amém? Então, ele resolve a situação, ele vê o problema, vê a necessidade, mas o discípulo chega e fala assim, olha, é o seguinte, o senhor está vendo que é pequeno, mas a gente vai resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema.
A gente pode resolver esse problema? O que ele fala? Aí ele pega e fala assim, ó, nós vamos ao rio, onde cada um de nós pode cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Aí Eliseu, pode ir. O pastor liberou a palavra, pode ir. Pode ir que você vai, vocês vão ter sucesso. Só que olha a cabeça do discípulo, meu irmão. Eles estão indo. Ele já recebeu o aval do pastor para poder ir lá e fazer e resolver o problema. Porém, eles estavam indo quando um parou e pensou, falou, não, a gente não pode ir sozinho assim. Aí ele voltou e ele procurou o pastor e disse assim para ele, não gostarias de ir com os teus servos? O que o pastor disse? Sim. Discípulo verdadeiro que tem aliança não decide andar sozinho. Porque discípulo, querido, tem pessoas que têm umas ideias e às vezes ela tem até uma como é que fala? Não é disposição, não é não é motivação, não é atitude. Ela tem Isso, a intenção é boa. Ela quer fazer alguma coisa, a intenção é boa. Ela quer servir, a intenção é boa. Porém, a intenção não serve. A intenção não serve. Não pode ser feito, às vezes, daquele jeito. Você está entendendo? Quantas vezes, querido, eu já tive ideias. Vou fazer isso, vou fazer assim. Eu era líder de um grupo lá no no Residencial Cospó, lá no irmão Anilton e na irmã Lourdes. Foi onde eu conheci a pastora Sumaia. Eu já conheci o pastor Eliel, depois eu conheci a pastora Sumaia lá nesse grupo. E um dia o meu pastor falou que ia lá visitar. E eu cheguei para ele, aí eu fiz toda uma programação, irmão. Toda uma programação, né? Foi bastante gente, fizeram uma janta. E eu cheguei para ele, falei assim, pastor, tu tem 5 minutos. Ele pregou quase 2 horas. Falei nada, fiquei quieto. Depois, quando eu estava voltando, que eu fui de carona com ele, estava voltando com ele, ele falou assim, Zé, é o seguinte, eu sou o pastor da igreja, irmão. Eu fiz o que eu deveria fazer. Mas da próxima vez, não me dá 5 minutos e não fala isso na frente dos outros, porque vai ficar feio para você. Não ande tomando atitude, porque a tua intenção é boa. Porém, não são assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas precisam andar conforme o quê? A direção que Deus dá. Aí, irmão, aí entra o negócio. Naquele dia eu era o líder do grupo, amém ou não amém? Mas quem era o pastor? Era ele. Se eu e ele estiver no mesmo lugar, a autoridade é ele. Entende? Se eu e ele for fazer alguma coisa para a igreja, ele é a autoridade. É ele que precisa andar na frente. É ele que precisa ir. Eu não posso decidir sozinho. A intenção é boa, mas eu não posso ir sozinho. Por quê? Porque se eu for sozinho, eu corro o risco de acontecer alguma coisa comigo ali. Querido, se neste lugar aqui manifestar um demônio e começar a quebrar tudo aqui, e a Lu está lá atrás, a Lu é a líder do ministério, junto com o Adriano, do ministério de intercessão, e esse demônio começa a quebrar tudo aqui, começa a vir de lá para cá, a Lu ou o Adriano tem autoridade para expulsar esse demônio? Sim ou não?
Eles são do ministério de intercessão. Tem ou não? Não quer arriscar? Vou arriscar só um. Não, querido. Eles terão autoridade se eu delegar autoridade para eles. Porque nós estamos no mesmo ambiente e o pastor da igreja sou eu. Você está entendendo? Questão de autoridade. Se eles forem expulsar o demônio, sai. Sai ou não sai? Não, não sai, irmão. Agora se eu falar, vai lá, Adriano, manda esse bicho embora. O Adriano pode dar ali mesmo, falar, ó, embora. Na hora ele sai. Porque o mundo espiritual respeita o quê? Hierarquia, cadeia de autoridade. Quem não respeita a autoridade, quem que é, meu irmão? Satanás respeita a autoridade. Quem não respeita a autoridade é gente. É gente que não é crente, ou crente que não é discípulo. Entende? Quer andar sozinho, quer fazer as coisas sozinho. E discípulo bom é quem vê a necessidade e se oferece para resolver, amém ou não amém? Quem não anda, discípulo que não decide andar sozinho, ainda que a intenção seja boa, amém ou não amém? E outra qualidade do discípulo que anda, ele sabe, meu irmão, olha só, a primeira coisa que ele sabe que as ferramentas que nós temos são emprestadas. A minha ferramenta que eu uso para fazer a obra não é minha, ela é emprestada. Quem me emprestou? Alguns dias atrás nós falamos sobre a parábola dos talentos. De quem eram os talentos? Era do Senhor. E Ele deu aos seus servos para que os seus servos trabalhassem com esse talento. Amém? Então, o discípulo bom, ele entende que a ferramenta que ele usa não pertence a ele. A ferramenta que ele usa pertence a Deus. Então, ele só vai ter êxito na obra que ele vai fazer se ele fizer bom uso dessa ferramenta. Se ele fizer bom uso da ferramenta, se ele se preocupar com a ferramenta, se ele guardar a ferramenta, se ele proteger a ferramenta. O problema é que tem muito crente, querido, que fala que é discípulo, mas ele não guarda a ferramenta. Ele não protege a ferramenta. A ferramenta poderia estar aqui hoje, cultuando ao Senhor, mas a ferramenta ficou em casa guardada. Entende? Eu sei que tem irmãos que não podiam vir aqui hoje. Mas teve irmãos, que talvez nem esteja na live, que preferiu deixar sua ferramenta guardada. Tem a ferramenta para poder fazer a obra, mas resolve fazer outra coisa. Tem a ferramenta para estar num lugar fazendo uma coisa, mas resolve guardar a ferramenta para poder ir para outro lugar. Que ele não deveria estar, mas vai agradar mais a carne dele, a alma dele, do que usar a ferramenta que ele tem. Hoje eu estou pegando um monte de... no pé do louvor, né? Já falei do louvor uma vez, mas não é coisa ruim, não. O Fernando sabe disso. Eu falo para ele, Fernando, você não tem que subir aqui se você não ensaiar. Se ele não ensaia, eu sei que tem semana que não tem como ensaiar. Não tem jeito, irmão. Na correria que a gente vive, não tem como fazer. Mas e na semana que tem, mas por algum motivo não veio ensaiar, o que aconteceu? Guardou a ferramenta para fazer qualquer outra coisa, menos para vir ensaiar. Não tem como fazer isso. Não se pode fazer isso. O ministério infantil não pode fazer isso. Ah, vamos lá, vamos ver no que dá. Né? Os professores ficam responsáveis pela aulinha. Ou, não, hoje nós não vamos ver o que vai dar lá. Vamos chegar lá e a gente vê o que a gente faz. Guarda a ferramenta
e vem fazer as coisas de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o discípulo bom, o verdadeiro discípulo, ele cuida da ferramenta que recebeu do Senhor. Ele cuida da ferramenta. E cuidar da ferramenta, querido, não é guardar a ferramenta. Cuidar da ferramenta é estar aonde Deus quer que ele esteja, fazendo bom uso dessa ferramenta. Porque quando você está fazendo bom uso da ferramenta, não é você que é o responsável pela ferramenta, mas é o próprio Deus que é responsável por ela. E Deus conhece você e sabe que você é fraco, sabe que você é sensível, sabe que você é pequeno. Ele sabe que você cansa. Ele sabe que alguma coisa pode acontecer com você enquanto você usa a ferramenta. E essa ferramenta pode cair no rio. E se você realmente ama, é um verdadeiro discípulo, e a ferramenta cai no rio, você não vai pegar e falar assim, não estou nem aí, não era minha mesmo. Não, você vai pegar e falar assim, meu Deus, Senhor, era emprestada, a ferramenta não é minha, eu não posso perder. Aí a palavra de Deus diz que quem? O discípulo ou o profeta? O profeta chega lá, corta um galho, joga no lugar onde o machado caiu. E o machado o quê? O machado flutua. Por quê? Porque o próprio Deus ali é o responsável pelo machado. É o responsável. Ele não estava brincando quando o machado caiu na água. Ele não estava num lugar onde Deus não queria que ele estivesse quando o machado caiu na água. Ele não estava deixando de lado a obra do Senhor para fazer outras coisas quando o machado caiu na água. Ele estava o quê? Cortando o tronco para poder fazer um lugar crescer, um lugar para eles poderem cultuarem ao Senhor. Aí o machado caiu na água. Então ele estava fazendo a vontade de Deus no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então o Senhor é responsável pela ferramenta. Ele era o responsável pela ferramenta. E Deus, imediatamente, com certeza deve ter falado no coração do profeta, corta um galho e jogue lá, que eu mesmo vou lá. O galho, querido, não é para poder uma mágica e fazer o machado flutuar, não. No galho não tinha nenhuma substância que fazia a água virar outra coisa para o machado flutuar. Não, o galho que foi jogado foi para que o discípulo soubesse aonde o machado ia aparecer. Você não entendeu? Aonde o machado ia aparecer? Porque o machado, por mais pesado que fosse, querido, ele caiu num lugar onde tem correnteza, ele não vai cair retinho. A correnteza leva ele um pouco mais para baixo. E você não sabe aonde que está. Mas Deus, quando ele gritou, falou, olha, a minha ferramenta era emprestada, não é minha. O discípulo que reconhece, querido, que ele não tem força para fazer a obra de Deus, que ele não tem sabedoria, nem entendimento para fazer a obra de Deus, que ele não tem poder para fazer a obra de Deus, que tudo que acontece nele, através dele, vem do Senhor. O discípulo que entende isso, querido, ele está cuidando da ferramenta que Deus deu. Ele não se nega em fazer a obra de Deus. Por quê, querido? Porque Deus se torna responsável por ele e responsável pela ferramenta. E a ferramenta caiu. E o profeta chegou lá, cortou um galho e jogou na água. Só que ele jogou na água, não foi para mudar nada, mas para mostrar, olha, é aqui que o machado vai aparecer. E a palavra de Deus aqui diz que quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali. Jogou ali. Fazendo o quê? O ferro flutuar. Fazendo a ferramenta flutuar. Só que presta bem atenção. Não foi o profeta que pegou a ferramenta. Quem que pegou a ferramenta de volta? Foi o discípulo. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Querido, Deus está levantando uma igreja de discípulos. A igreja que Jesus vai vir buscar. A igreja que vai se encontrar com Ele nos ares.
A igreja que vai reinar com ele é uma igreja de discípulos, meu irmão. É uma igreja de discípulos, e ele está procurando esses discípulos. Ele está olhando para mim, ele está olhando para você nessa noite, e ele quer achar em mim e quer achar em você um verdadeiro adorador. Amém ou não amém? Você está triste porque você não se encaixa nesse molde de discípulo aqui? Fala misericórdia. Mas então anima, porque se tu se encaixa, eu estaria dando um pulo de alegria. Agora, se tu não encaixa, porque aí tem motivo para ficar triste mesmo. Porque se ele voltar daqui a pouco, tchau. Meu irmão, essa palavra, olha o que Deus está dizendo para nós. Que Ele quer uma igreja de discípulos. Essa semana, na quinta-feira, eu fiquei feliz. Muito feliz. O Jordão chegou com os meninos lá do Recanto do Sol. E falou assim, pastor, talvez o senhor pense que a gente não porque a gente mora longe, o senhor não pede a gente para fazer as coisas. Não, pode ficar à vontade para pedir o que o senhor quiser para a gente fazer. Que a gente vem e faz, a gente dá um jeito, vem e faz. Meu irmão, eu fiquei feliz demais com isso. Aí eu falei para ele assim, rapaz, o teu futuro está todo planejado. Já estamos cuidando disso. Querido, nós só precisamos estar à disposição, nós somos discípulos. E as ferramentas que nós usamos não são nossas, são emprestadas do Senhor. E nós precisamos cuidar dessa ferramenta e fazer bom uso delas. Amém ou não amém? Porque nesses dias, querido, é nesses dias que está acontecendo a separação de quem é e de quem não é de Deus. Tem um monte de gente ficando esperando aí, não, o Senhor vai vir, Ele vai sentar num trono e vai ficar falando, vem você para cá, vem você para lá, você é assim, você é assado, você é mais bonito, vem aqui para frente. Não, não é assim que Deus vai fazer. Ele já está fazendo. Você está aqui hoje, você está participando desse culto aqui hoje, querido, é porque você é diferente daquele que preferiu ir para o bar. Você está aqui hoje, você é diferente daquele que preferiu encher a cara. Você está na presença de Deus hoje para ouvir essa palavra? Tem outros que não estão. Tem outros que estão em outro lugar ouvindo outro tipo de palavra. Mas Deus te trouxe para cá para falar, olha, você é importante. Eu estou levantando uma igreja de discípulos. E Ele está falando assim, se você quiser ser um desses discípulos, eu já te escolhi para ser. Por isso que você está aqui hoje. Eu te chamei aqui hoje. Eu te chamei aqui para abrir os teus olhos, que você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. Porém, a ferramenta que você usa é minha, eu te emprestei. Se você não quer usar ela, me devolve, porque senão você vai perder e não vai dar conta de me devolver depois. Mas se você quer ser usado pelo Senhor, meu irmão, pega a ferramenta que Ele já te deu. Ele já te deu. Você já tem as ferramentas que você precisa para fazer a obra do Senhor. Agora não espere ficar alguém te mandar fazer. Amém? Mas também não decida ir sozinho. Amém ou não amém? Nessa igreja, meu irmão, você tem liberdade para servir. Liberdade para servir. Só não faça sozinho. Por quê? Porque sozinho é perigoso, irmãos. Você já pensou se eles não tivessem chamado Eliseu para ir junto? Teria perdido a ferramenta? Com certeza quem perdeu a ferramenta ia fazer o quê? Falou, eu não dou conta de pagar, vou fugir daqui. Se perdia. Mas Deus te chamou aqui para dizer, estou levantando uma igreja de discípulos. Aí Ele pergunta para você que está aqui e para você que está em casa, você quer ser discípulo? Você quer ser um discípulo desse? Quer nada? Você quer ser um discípulo desse? À disposição? Você não vai... Nós não precisamos ir para a beira do Jordão para cortar tronco, irmão. Amém?
nosso serviço é outro. Então fica mais alegre um pouquinho em nome de Jesus. Meu irmão fala assim, não, vou falar amém não, vou para a beira do Jordão para poder cortar tronco, ou nada. Não, nosso serviço é outro. O que Deus está nos dizendo é, estou levantando uma igreja de discípulos. Amém? Discípulo, ele está à disposição. Ele sabe de quem é a ferramenta. Ele cuida da ferramenta. Ele não anda sozinho. Amém? São 4 as características que eu quero dar para você hoje, do verdadeiro discípulo. E foi para esses discípulos que naquele dia, no dia em que foi traído Jesus, pegou o pão e pegou o vinho e deu aos seus discípulos. Oh, aleluia!